Eu nem posso adentrar muito sobre esse assunto, porque alguns assuntos aí estão sendo tratados de outra maneira, né? Eu vou falar bem por cima, bem basicamente, o que eu posso compartilhar com vocês, tá bom? Porque é a minha história, né? Então, eu vou compartilhar parte do que aconteceu e o que está acontecendo comigo. E como que eu tô seguindo nesse processo. Gente, tudo que eu falar aqui, depois as dicas, tudo que eu vou passar para vocês, então fiquem até o final, porque vão ter dicas muito importantes, tá? É o seguinte, assim, tudo isso tá sendo um processo para mim também. Então, o que eu vou compartilhar com vocês aqui é o que eu estou buscando, é o que eu estou fazendo e praticando também no meu dia a dia. Então, eu vou compartilhando aí com vocês, tá? Porque eu creio que a gente vai seguindo nessa jornada juntos, tá? Eu quero ajudar vocês e vocês participando aqui, assistindo, compartilhando, também me ajuda, né? Assim, para que eu consiga, né, criar ainda mais conteúdos para ajudar vocês. Então, curtem bastante, compartilhem, tá? Porque isso vai me ajudar e eu vou entender qual assunto está sendo mais pertinente para vocês. Então, por isso que eu peço a participação de vocês aqui, porque esse assunto ainda tem bastante coisa pra gente conversar aqui, tá bom? Então, assim, gente, falando sobre a minha história, né? Vou compartilhar um pouquinho do que aconteceu do início, mais ou menos do início de 2022 para cá, né? Então, é o seguinte, eu estava trabalhando numa empresa, eu não vou citar, gente, onde que é, qual empresa que é, tá? Porque não vem ao caso, eu só vou compartilhar um pouco da minha experiência mesmo, tá? Para que vocês entendam por que eu estou falando sobre isso, por que eu conheço tanto sobre os sintomas de ansiedade e tudo isso, né? Então, eu preciso de compartilhar um pouquinho sobre mim também para que vocês entendam, tá? Então, de um ano para cá, tá? Onde eu trabalhava, eu passei por algumas situações, né? E, assim, no início do ano passado, eu passei por uma situação bem chata, né? Com uma pessoa, né? Não que ela trabalha comigo, mas é uma pessoa que, digamos, era um... se eu falar a palavra, vocês já vão meio que adivinhar aonde mais ou menos que é. Quem me conhece sabe, né? Aqui. Mas, gente, foi um passageiro, tá? Ele, assim, foi muito rude, tá? Ele já chegou de maneira muito rude e falando, assim, palavras muito ásperas, ríspidas, né? Em tom, assim, bem agressivo, tá? E aconteceu uma situação, né? Que não foi legal, que a pessoa gratuitamente começou a ofender, né? A mim, um colega também. E, assim, eu fiz o que devia de ser feito, né? A pessoa queria ir embora, eu falei, não, eu não, em momento nenhum, gente, eu toquei na pessoa, em momento nenhum segurei a pessoa, né, porque eu sei que a gente perde a nossa razão, me mantive, eu acho que tudo aconteceu, né, o princípio das crises de ansiedade que começaram aí, foi porque eu tive que me manter em autocontrole máximo, extremo, sabe? E ali foi uma questão, assim, de muita tensão pra mim, muito grande. Porque essa pessoa começou a me insultar de tudo que é jeito, né? Na frente dos meus colegas de trabalho. Ele veio com comentários ali preconceituosos, até mesmo de gordofobia, né? Porque assim, gente, eu tenho problemas hormonais, né? Então, nem sempre a pessoa é gordinha porque quer. Nem sempre a pessoa é gordinha porque come muito, né? Então, assim, no meu caso, é porque eu sofro esses altos e baixos aí, né, na minha vida. Então, assim, é uma luta contra a balança e quem tem problemas hormonais sabe como é que é,
né? É bem complicado mesmo. E tem muitas coisas que acontecem, né, por conta disso. Mas, e o aumento de peso, gente, eu tive um aumento de peso muito grande dos últimos tempos pra cá, né? E assim, eu trabalhava de madrugada, tá? Ou seja, eu já não tinha uma boa noite de sono, né? Eu já não tinha um descanso reparador, né? Porque assim, gente, a noite é feita para dormir, como muita gente fala, né? A madrugada, gente, assim, quem trabalha de madrugada, como eu trabalhava, é uma qualidade de vida mental que vai e muitas vezes não volta. E é disso para pior, tá? Isso até médicos, tá, me falaram. E assim, eles falaram que cada vez mais as pessoas que trabalham durante a madrugada, né, infelizmente muitas pessoas têm que trabalhar porque precisa, né, como era o meu caso. E assim, isso mexe muito com a qualidade de vida mental mesmo, tá? E gera muito estresse, gera, assim, gente, distúrbios do sono, e disso vai indo, sabe? Até mesmo chegar numa depressão, né? E assim, muitas pessoas que já trabalhavam comigo sofrem também de questões desse jeito, né? Só pelo fato de trabalhar de madrugada, né? E assim, com fatores estressantes, tá? Com muitas coisas que acontecem, né? Nesse local. Então, assim, teve essa situação, que foi bem estressante, tá? E, assim, eu fui registrar um boletim de ocorrência, tá? Eu fui determinada a registrar um boletim de ocorrência, neste caso, né? Porque, assim, gente, muitas coisas da minha vida eu deixei passar, fui engolindo sapo, sapo, sapo. E na questão energética, o meu problema, gente, hormonal é da tireoide. Então, esse chakra da comunicação também muitas vezes acontece da gente ter problemas assim por conta dessas questões, sabe? De ir acontecendo as situações da nossa vida e a gente vai engolindo o sapo, vai engolindo, engolindo, engolindo aquela situação e gera problemas físicos, né? Como o meu, da tireoide. Então, fiquem atentas, as pessoas, né, que sofrem da tireoide. Então, assim, esse é um dos fatores, tá? E assim, gente, eu fui determinada a registrar um boletim de ocorrência, tá? E eu fui mesmo. E a pessoa, durante o caminho todo até chegar, né, na delegacia, a pessoa foi me insultando, né? E eu fui travando, sabe? Eu fui chorando desesperada, me mantendo em autocontrole máximo. Eu tive ali um pânico, uma sensação de pânico mesmo, sabe? Assim, uma crise de ansiedade altíssima pela primeira vez na minha vida, daquele jeito, tá? Daquele jeito, assim, gente, que eu nunca tive aquela sensação antes da minha vida. Foi, assim, muito, muito intenso, né? Porque, assim, eu fui insultada por uma pessoa que não me conhece, não conhece nada da minha história, que se acha no direito de agredir as pessoas, né, gratuitamente e no local onde ela estava ainda. É uma pessoa muito audaciosa, né? Não vou citar aqui, tá? Mas, enfim. E assim, as coisas estão acontecendo, tá? Na justiça, tá? Então, assim, e muita coisa aconteceu, gente. Desse tempo aí, comecei a ter crises de ansiedade, né? Aí depois de um tempo eu comecei a passar mal, de verdade, assim, ter sintomas físicos, né? Que eu não entendia o que era. Que começava do nada, sabe? Me dá umas quedas de pressão, tontura, nervosismo, falta de ar, que você tem que fazer umas técnicas. Ainda bem, gente, que eu sou terapeuta holística, eu conheço as técnicas de respiração. E quem não conhece entra num pânico, porque não sabe, né, ter o controle, o autocontrole ali da sua respiração. Por isso que é muito importante, tá? E eu posso ensinar algumas técnicas para vocês também. Então, assim, eu tive que praticar muito da terapia holística na minha vida durante essa fase aí. Porque se não fosse a terapia holística, eu não sei o que seria de mim, sinceramente. Tá? A terapia holística, ela me salvou em muitos momentos, né? Para vocês terem uma noção.